Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar o tema esoterismo, pseudoesoterismo e esoterismo. Neste encontro, vamos aprender a distinguir os diferentes tipos de crenças, correntes e conhecimentos filosóficos e espirituais que existem, para compreender quais ensinamentos realmente possuem valor transcendental em nosso interior. Quando surge em nós uma inquietação espiritual, quando sentimos a necessidade de encontrar respostas para aquelas perguntas que carregamos em silêncio dentro de nós, ou quando nasce em nosso íntimo o impulso de buscar a união com aquilo que é superior, então descobrimos que existem inúmeros conhecimentos, teorias, religiões, dogmas e sistemas que afirmam conduzir-nos à compreensão da divindade e das realidades superiores. Por isso, o objetivo desta conferência é ajudar-nos a diferenciá-los, aprender a reconhecer uma escola pseudoesotérica e distingui-la de uma escola verdadeiramente esotérica. Também será útil para entendermos qual é a nossa posição atual diante do conhecimento, e quando começa, de fato, a verdadeira experiência do trabalho esotérico. Vamos começar então falando do primeiro tipo de conhecimento. Falaremos sobre o esoterismo. O que é esoterismo? Esoterismo é o conhecimento externo. Recebemos conhecimento externo de inúmeras fontes ao longo de toda a nossa vida. Por exemplo, desde a infância na escola, também através dos nossos pais e familiares, pelos meios de comunicação, na universidade, na internet, nos diversos cursos que realizamos, nos livros que lemos e em tantas outras formas de aprendizagem pelas quais passamos. O conhecimento externo é sempre recebido através da personalidade. A personalidade é essa forma de ser que vamos construindo ao longo da vida, desde a infância até a fase adulta, e é por meio dela que nos expressamos no mundo. Ela é moldada pelos nossos gostos, interesses, tendências e pela maneira como aprendemos a nos relacionar com a vida. Por isso, todo esse conhecimento externo não chega diretamente à nossa consciência. Quem o recebe, processa e se alimenta dele é a personalidade, junto com o nosso intelecto. Assim, conforme vamos crescendo, os tipos de conhecimento que buscamos e recebemos estarão sempre relacionados com as inclinações e preferências da nossa personalidade. Por exemplo, muitos de nós chegamos a este curso porque sentimos afinidade com temas como projeção astral, meditação, espiritualidade e autoconhecimento. Isso nos motivou a procurar, em meio a tudo que se oferece hoje como conhecimento espiritual, aquilo que pudesse parecer mais sério ou profundo. E sabemos que atualmente há uma imensa quantidade de informações sobre esse assunto em todos os meios de comunicação. No entanto, entre tantos conhecimentos divulgados hoje, não é fácil encontrar um conhecimento realmente puro, que ofereça ensinamentos claros e práticas precisas, capazes de nos conduzir a um verdadeiro progresso interior. Diante dessa grande variedade de doutrinas, teorias e escolas que existem hoje, é realmente um privilégio encontrar o conhecimento verdadeiro. Entre mil que o buscam, somente um o encontra. Muitos não conseguem chegar a esse conhecimento puro e acabam se perdendo em escolas, teorias e sistemas que não conduzem, de fato, à verdadeira experiência interior que tanto desejam. Inclusive, devido ao karma, existem pessoas que não têm direito de receber esse conhecimento nesta existência, porque em vidas passadas já o tiveram, porém o rejeitaram ou fizeram mau uso dele. Assim, nesta vida, não o encontram, e quando o encontram, não lhe dão o devido valor. Mas é importante compreender que, quando alguém recebe esse conhecimento, inicialmente o recebe também como um conhecimento esotérico. Todo este curso de autoconhecimento é, num primeiro momento, conhecimento esotérico, porque chega até nós de forma externa, e é a personalidade quem o recebe. E se não o aplicarmos, se não o colocarmos em prática na vida diária, ele permanecerá apenas como mais uma teoria, uma ideia bonita e convincente, mas que não produz transformação real. Por isso, na conferência sobre fanatismo e mitomania, mencionamos que, quando uma pessoa entra em contato com o conhecimento dos três fatores, dois caminhos se abrem diante dela. O primeiro é o caminho do crente. Esse é o caminho seguido por aqueles que recebem o conhecimento, acham interessante, coerente ou inspirador, mas o transformam apenas em mais uma informação acumulada. Então a pessoa simplesmente escolhe acreditar, porque o conteúdo faz sentido, porque parece lógico, porque lhe agrada ou desperta a curiosidade. Porém,
ela não se esforça para colocar esses ensinamentos em prática, não busca comprovar por experiência direta aquilo em que acredita. O crente apenas acumula conhecimento. Ele se dedica a ouvir, ler, estudar e admirar quem transmite os ensinamentos, alguém que aparenta ter sabedoria, inteligência ou proximidade com o divino. Porém, ele não experimenta, não comprova e não transforma sua vida com base nesse conhecimento. Se o crente é um tipo intelectual, ele lê muitos livros, compara autores, busca diversas opiniões, conversa sobre o tema, argumenta muito bem, demonstra cultura e erudição espiritual. Mas, como não pratica, não comprova por si mesmo nada do que defende. O segundo caminho é o caminho de quem pratica. Esse é o caminho daqueles que recebem o conhecimento e decidem vivenciá-lo. São os que não se contentam apenas em acreditar, mas colocam em prática as ferramentas aprendidas e confirmam tudo por experiência própria. Ele aprende sobre projeção astral, mas não se limita ao conceito. Ele pratica, insiste, com esforço consciente, alcança a experiência direta. Ele aprende sobre a morte psicológica e compreende que acreditar ou não acreditar não produz mudança alguma. Então começa a aplicá-la em sua vida diária e verifica, pouco a pouco, transformações reais em seu modo de pensar, sentir e agir. E no plano astral também começa a perceber os resultados desse trabalho interno. Ele aprende sobre a meditação reflexiva, dedica-se à prática e começa a alcançar compreensões profundas. Ele conhece os ensinamentos sobre negociação de karma, prática e comprova seus resultados. Ele aprende sobre o nascimento espiritual e decide vivê-lo. Trabalha pela castidade, acende o fogo sagrado, recebe sua espada, começa a condensar energia em sua coluna vertebral e prossegue realizando suas iniciações nos mistérios maiores. Graças a isso, aquele que pratica entra em uma etapa mesotérica, ou seja, ele começa realmente a viver o caminho. Essa fase mesotérica é a ponte que conduz ao verdadeiro esoterismo. Mas são poucos os que escolhem esse caminho do praticante. Na verdade, entre 1000 que encontram o conhecimento puro, apenas um decide segui-lo de forma prática e consciente. Agora vamos falar sobre o pseudo-esoterismo. Esoterismo significa conhecimento interior. Portanto, o pseudo-esoterismo é um falso conhecimento interior. É algo que aparenta ser conhecimento profundo e verdadeiro, mas não é. Esse falso conhecimento interior está relacionado com todas aquelas teorias, religiões, seitas, conceitos, líderes espirituais, ministros, pastores e escolas que afirmam nos conduzir à união com a divindade, à libertação, ou que prometem a salvação da alma simplesmente por segui-las. Hoje existem mais de 5.000 religiões no mundo, sem contar as diversas seitas. E todas elas têm algo em comum. Cada uma afirma ser a única que possui a verdade, declarando que todas as demais estão equivocadas. No meio de tantas teorias nunca comprovadas, a pessoa acaba entrando em um estado de confusão. Por isso, muitos preferem seguir automaticamente a religião dos pais ou de pessoas próximas, para não se complicarem diante dessa enorme variedade de doutrinas existentes. Então se convencem de que, apenas por acreditar, alcançarão a salvação. Porém, muitas dessas escolas, seitas e religiões acabam competindo entre si para ver quem reúne mais seguidores. Transformam a espiritualidade em um comércio de almas, algo que não conduz ninguém à verdadeira conexão com Deus dentro de si mesmo. Quando decidimos romper com tantos condicionamentos impostos e começamos a investigar essas correntes espirituais nos mundos internos, percebemos que nenhuma delas, de fato, conduz ao autoconhecimento verdadeiro. Elas apenas reforçam a crença e o fanatismo. É fácil perceber que a humanidade hoje se encontra dividida entre dois polos. De um lado, vemos pessoas totalmente mergulhadas no materialismo, preocupadas apenas com luxo, dinheiro, prestígio, viagens, carros, bens, posição social, fama e sucesso. E, ao mesmo tempo, vemos as mesmas pessoas envolvidas em um psiquismo profundo e enganoso, buscando seitas, religiões, filosofias e grupos místicos. Mas quando procuram o espiritual, com que objetivo fazem isso? Muitos buscam a religiosidade e a espiritualidade apenas para pedir coisas materiais à divindade, ou para aprender como usar a espiritualidade para atrair prosperidade e abundância material. Por isso,
As escolas pseudo-esotéricas que mais atraem seguidores são aquelas que prometem riqueza, prosperidade financeira e vantagens materiais. Assim, prendem energeticamente as pessoas e se alimentam delas. Por isso é fundamental aprender a reconhecer uma escola pseudo-esotérica, para que não nos deixemos prender por nenhuma delas, e não percamos o verdadeiro caminho do autoconhecimento, do despertar da consciência e da libertação final. Existem muitos tipos de escolas pseudo-esotéricas, mas todas apresentam certas características em comum. Ao conhecê-las, poderemos analisar se a escola a qual pertencemos, ou na qual desejamos ingressar, realmente é uma escola de trabalho interior ou apenas mais uma forma de pseudo-esoterismo. Algumas características de uma escola pseudo-esotérica que podemos observar são as seguintes. Primeiro, elas cobram pelo conhecimento, seja de forma direta ou indireta. Muitas pressionam os participantes a contribuir com ofertas, dízimos ou mensalidades fixas. Outras associam a espiritualidade à venda de perfumes, óleos, talismãs, velas, livros, cristais, bebidas especiais, mantos e todo tipo de objetos considerados mágicos ou sagrados. Assim, acabam enganando muitas pessoas, que acreditam que, ao comprar essas coisas ou pagar por determinados rituais, estarão garantindo a salvação da alma ou conquistando algum progresso interior. Outra característica importante é que essas escolas não ensinam os três fatores da revolução da consciência, nem oferecem práticas claras e precisas para alcançar o verdadeiro despertar. Não ensinam o nascimento espiritual por meio do tantrismo branco ou suprassexo. Pelo contrário, difundem ensinamentos distorcidos, porque não orientam sobre a castidade científica, nem sobre a importância de valorizar e utilizar sabiamente a energia sexual em união com um parceiro estável do sexo oposto, fazendo essa energia ascender pela coluna até os centros superiores, sem cair no orgasmo ou na ejaculação. Chegam inclusive a legitimar a fornicação dentro do casamento, recomendam o celibato como caminho espiritual, ou simplesmente ignoram o tema da sexualidade, sem explicar a sua natureza sagrada, seu valor transcendental e o enorme poder que ela possui para despertar a consciência. Também não ensinam a verdadeira morte psicológica. Não mostram como libertar a consciência através do trabalho profundo sobre o ego. Em vez disso, oferecem métodos que apenas distraem a mente e não produzem nenhuma transformação radical. Há escolas que afirmam que os pecados são automaticamente perdoados apenas por acreditar ou orar, mas não ensinam como eliminar, desde a raiz, as causas interiores do sofrimento. Da mesma forma, não ensinam como pagar nosso karma. Não explicam que, através de atos conscientes de sacrifício pela humanidade, podemos gerar méritos e evitar pagar com dor por erros do passado. Não ensinam que o karma pode ser pago dentro de uma única existência, nem que pode ser negociado e como realizar essa negociação. Outro elemento muito comum é a ideia de que todos os caminhos levam a Roma. Com essa teoria enganosa, fazem as pessoas acreditarem que pouco importa qual doutrina sigam, pois somente por crer e permanecer fiéis já estarão salvas. Assim, mantêm as pessoas adormecidas e presas à crença. As escolas pseudoesotéricas baseiam-se sobretudo no intelectualismo, e não na prática direta que conduz à verificação pela experiência própria. Elas fazem parecer que o conhecimento esotérico pode ser alcançado somente pela leitura, pelo estudo teórico ou por discursos impressionantes. Apresentam ensinamentos confusos, aparentemente profundos e misteriosos, mas que não levam a lugar nenhum. São conteúdos que entretêm, impressionam, alimentam ilusões, mas não conduzem à busca da verdade dentro de si mesmo. Essas escolas desenvolvem fanatismo e mitomania em seus seguidores, manipulando principalmente através do medo e do orgulho místico. Outra característica marcante das escolas pseudoesotéricas é que elas misturam forças. Acabam sempre misturando elementos de natureza superior com forças e entidades negativas. E quando forças distintas são misturadas, a força original se perde, dando origem a uma terceira força, de natureza destrutiva. Isso torna impossível o verdadeiro avanço interior das pessoas e as mantém presas a essas crenças. Muitas dessas escolas ensinam práticas próprias da loja negra, como métodos para despertar poderes e faculdades espirituais sem a eliminação do ego. Ensinam o uso de velas, cartas, cristais, pêndulos, além de práticas de parapsicologia,
espiritismo, mediunidade, bruxaria e manipulação de elementais. Muitas também se dedicam a ensinar e praticar diferentes formas de cura. Porém, realizam curas sem a permissão da lei divina. Sabemos que toda doença é um karma que se paga com dor. Quando alguém cura outra pessoa sem autorização da justiça divina, está violando a lei, com isso, gerando ainda mais karma para essa pessoa no futuro. Além disso, quem concede esse suposto poder de cura não são seres superiores, mas entidades negativas. Ao realizarem essas curas, acabam ligando a pessoa curada às entidades que lhes concederam esse poder. A partir desse momento, tais entidades passam a ter o direito de exigir continuamente a energia daquele que ficou em dívida com elas. Por isso, é fundamental investigar essas realidades nos mundos internos, para que possamos tomar consciência do que realmente acontece no plano astral. Uma das principais características de uma escola pseudoesotérica é que ela não ensina que a autorrealização deve ser buscada, nem que pode e deve ser alcançada em uma única existência. Dessa forma, privam as pessoas do verdadeiro propósito da vida. Tudo isso faz com que, pouco a pouco, percamos a confiança em nosso próprio ser interior e passemos a depender cada vez mais de elementos externos. Aproveitando-se disso, entidades negativas e magos negros fundaram inúmeras escolas pseudoesotéricas com o objetivo de desviar as almas. Também distorceram o conhecimento original, pois todas as religiões e correntes filosóficas, em sua origem, possuíam um conhecimento interior puro. Com o passar do tempo e com o declínio da humanidade, essas tradições foram se degenerando. Quando investigadas nos mundos internos, torna-se evidente como seus princípios foram desviados. Em muitos casos, são dirigidas por magos negros que externamente se apresentam com aparências inefáveis, mas que, ao serem examinados no plano astral, revelam uma realidade muito diferente. Cada um de nós pode comprovar isso por si mesmo. A principal diferença entre um mago branco e um mago negro está na qualidade do conhecimento que possuem e na forma como o utilizam. Por isso, temos o dever de nos tornarmos reflexivos e, sobretudo, de investigar nos mundos internos. Devemos pedir ao nosso ser interior que nos mostre, no plano astral, a verdadeira realidade de qualquer pessoa de quem estamos recebendo ensinamentos, e verificar conscientemente tudo o que nos é transmitido, inclusive estes próprios ensinamentos. É importante compreender que, quando lemos o livro de um mago negro, mesmo sem saber, estamos invocando. Vamos estudar, finalmente, o que é o esoterismo. Esoterismo é conhecimento interior, ou conhecimento oculto. Esse é o conhecimento do nosso próprio ser interior, que vamos recebendo à medida que eliminamos as inúmeras camadas de condicionamento egóico, à medida que avançamos no trabalho de criação dos nossos corpos internos, e à medida que realizamos nossas investigações utilizando as diferentes técnicas de verificação que estamos aprendendo. O conhecimento interior é recebido nos mundos internos e sempre chega diretamente à nossa consciência. O conhecimento esotérico é destinado à consciência. Não é possível obtê-lo em nenhum lugar externo, em nenhum ponto do mundo físico, em livros, manuais, normas de conduta ou escolas do mundo exterior. No mundo físico, o máximo que podemos receber são orientações, métodos e técnicas que nos indiquem o caminho para acessar o conhecimento interior. Porém, esse conhecimento só se revela quando colocamos essas ferramentas em prática e entramos em contato com essa fonte inesgotável de sabedoria que existe dentro de nós. O verdadeiro esoterismo busca o conhecimento de si mesmo e, por meio dele, alcançar a autorrealização íntima do nosso ser. Todo o desenvolvimento mental e espiritual que conquistamos à medida que aprofundamos o nosso conhecimento interior é o que nos permite libertar-nos, despertar a consciência e também ajudar outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de despertar e buscar a própria autorrealização. O conhecimento esotérico só pode ser alcançado através dos 3 fatores da revolução da consciência, que são os únicos 3 trabalhos objetivos que devem ser realizados: morte psicológica, nascimento espiritual e sacrifício consciente pela humanidade. Na medida em que libertamos a consciência por meio da morte psicológica, cada centelha que hoje se encontra aprisionada no ego vai sendo liberada e passa a receber o conhecimento que lhe corresponde, de acordo com sua própria vocação. À medida que criamos os diferentes corpos internos,
temos acesso à sabedoria das diversas dimensões da natureza. E à medida que nos esforçamos para compartilhar o conhecimento adquirido, o nosso conhecimento interior se multiplica, porque quem entrega a luz recebe ainda mais luz, e quem compartilha a sabedoria, recebe mais sabedoria. Nos mundos internos recebemos uma grande quantidade de conhecimento. No entanto, muitas dessas informações são profundamente pessoais, destinadas apenas a nós, e não devem ser compartilhadas com outras pessoas. Isso inclui, principalmente, tudo aquilo que se refere aos nossos avanços, às nossas iniciações interiores e às experiências que dizem respeito exclusivamente ao nosso ser interior. Por isso, quando o conhecimento esotérico é recebido internamente em livro fechado, trata-se de um conhecimento reservado somente ao nosso ser, e não deve ser revelado no mundo externo. Nesses casos, devemos saber guardar silêncio. Já quando o conhecimento é recebido internamente em livro aberto, ele pode ser transmitido aos nossos alunos. Cada ser possui o seu próprio conhecimento e, à medida que a consciência desperta e entra em harmonia com a natureza, passamos a receber a sabedoria que sempre esteve guardada em nós. Recordemos que apenas aquele que, ao receber o conhecimento dos três fatores, escolhe o caminho do praticante, é quem ingressa na etapa mesotérica que conduz ao verdadeiro esoterismo. Quem em prática verifica tudo por meio dos três fatores e das diferentes práticas aprendidas. Realiza suas iniciações dos mistérios maiores, até concluir a primeira montanha da iniciação. Quando se inicia a segunda montanha, é quando o aspirante já oferece esperança de receber o conhecimento esotérico. Porém, é somente após passar pelo processo da ressurreição, depois de ter eliminado todos os defeitos psicológicos, que ele ingressa na escola esotérica do seu raio como adepto. E é na terceira montanha, quando integra plenamente as três forças primárias do seu ser em uma só, e alcança a fusão total com o seu Pai interior, que ele se torna um verdadeiro esoterista. Nesse momento, ele atinge o primeiro grau da sabedoria universal. Assim, vemos que é necessário um trabalho sério, constante e profundo para alcançar a iluminação, ou seja, o verdadeiro conhecimento interior, que é tornar-se um esoterista. No entanto, muitos estudantes cometem o erro de se considerarem esoteristas quando estão apenas começando a assistir a essas conferências. Sentem-se iniciados sem sequer terem começado a praticar o suprassexo. Sentem-se santos sem terem eliminado um único defeito psicológico. Ou se consideram praticantes sem realmente praticar. Tudo isso acontece por causa do falso sentimento do eu. Por isso, devemos evitar cair no autoengano e, em vez disso, dedicar-nos de forma criteriosa, disciplinada e perseverante à prática real. Lembremos que, à medida que a consciência desperta, e entramos em harmonia com a natureza, recebemos a sabedoria que tínhamos há muito tempo. Esta foi a conferência de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, lembre-se de deixá-la na seção de comentários. Deixo aqui o convite para o próximo tema, no qual falaremos sobre o mundo das relações. Nesse encontro, vamos descobrir como melhorar nossos diversos relacionamentos, a relação com o corpo físico, com as outras pessoas, com o planeta e, sobretudo, a relação com o nosso ser interior, para que possamos alcançar a verdadeira felicidade. Não perca esse tema tão interessante. Até a próxima!